Olá, bando de mozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e agora em vídeo aqui no YouTube também. Bem, estamos aqui no segundo trimestre de 2016, já estamos na lição de número 12, que já está ali então se aproximando do fim do trimestre. Estamos aqui agora nessa lição estudando os últimos dias de Jesus, bem próximo da sua morte já. E estamos aqui com o nosso verso temático da semana, que é ainda essa noite e todos vocês me abandonarão, que está em Mateus 26, verso 31. Bem, hoje é quinta-feira, 16 de junho, e vamos estudar agora sobre a negação de Pedro. Então vamos lá. Jesus sabia de antemão a respeito da decisão que Judas tomaria de acordo com seu livre-arbítrio, de traí-lo, claro. Esse é um dos exemplos bíblicos que mostram que o fato de Deus conhecer antecipadamente nossas livres escolhas não infringe de maneira alguma o fato de poder escolher. Ele conhecia não só a traição de Judas, mas também sabia que Pedro, apesar de toda a sua ostentação de coragem, fugiria no momento crucial e depois o negaria. Bem, vamos ler agora Mateus 26, versos 51 ao 75, e por que Pedro, afinal de contas, negou a Jesus. Então, vamos lá. Mateus 26, do verso 51 ao 75. Bora para a leitura, certo? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou com a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Isso foi logo quando Jesus estava sendo preso, ok? Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançaram mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso romper este momento, pois meu Pai me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, sendo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e cacetes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Eis os que prenderam a Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventes para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2 testemunhas afirmando: esse disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos em testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: eu não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: eu não conheço tal homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Bem, por que Pedro então negou a Jesus? Simples, por medo. Todos os discípulos tinham fugido daquele momento.
Eles estavam com medo quando Jesus foi preso, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, simplesmente, é tarde da noite, está sendo preso, o que vai acontecer? Vai sobrar para mim. Todos eles saíram correndo de medo. E ali ficou essa situação. Pedro seguiu, pelo menos, Jesus e chegou a entrar onde ele estava de forma escondida, não se apresentou. E depois disso tudo, quando ele começou a ser reconhecido, as pessoas apontavam para ele, você é tal cara que andava com ele, e ele já negava, e já negava. Então a negação de Pedro tinha muito a ver com o medo de alguma consequência. É muito bonito a gente falar que segue a Deus, que segue a Jesus, que acredita nas coisas, que é cristão, só que chega no momento onde a corda aperta para o seu lado, e é muito fácil você dizer, não, é isso. Você não acredita nisso, nisso, nisso? Não, veja bem, isso aí não é tão assim, a gente não acredita tão bem nisso, entendeu? É fácil você fugir de suas convicções na hora que a coisa aperta para o seu lado. Pedro fez isso, simplesmente isso. Bem, vamos voltar ao texto. Muitas vezes tem uma ideia de que Pedro negou a Jesus simplesmente porque estava com medo. Eu tenho. Mas foi Pedro, de acordo com João 18,10, que teve a coragem de puxar a espada contra os soldados romanos. Ele estava disposto a sair num arroubo de glória, até que Jesus o deteve. Então, o que mudou Pedro naquele momento em que ele estava brandindo a espada para aquele momento que estava negando a Jesus em tão pouco tempo? Porque ele não disse que era discípulo? Porque Pedro disse, não conheço tal homem? Talvez porque Pedro tivesse percebido que não conhecia o homem, não sabia para que ele tinha vindo e não sabia o que sua prisão significava. Portanto, num momento de pânico, negou que o conhecia. Talvez Pedro tenha negado a Jesus porque percebeu que não entendia o que ele estava fazendo. Ele desistiu quando viu o que pensou ser uma desistência da parte de Jesus. Pedro ainda estava colocando demasiada fé em seu próprio entendimento em vez de colocar sua fé totalmente em Jesus. Apesar de todos os sinais de que ele havia visto e de sua ousada confissão de fé em Jesus como Cristo, a negação de Pedro deve nos fazer ver de fé que nem todos os milagres e sinais do mundo nos manterão fiéis a Deus, enquanto nosso coração não for completamente entregue a Ele. Bem, isso acaba sendo um pouco igual ao que aconteceu com Judas. Novamente você vê Pedro ali, de acordo com o que o autor tenta colocar, Pedro então ele estava sendo meio sincero quando negou, porque estava achando que Jesus tinha desistido da causa, que Jesus não estava sendo aquele Jesus que ele imaginava que ele ia encontrar. Ou seja, novamente você tem um exemplo de um discípulo que achava que Cristo não seria alguém que seria preso, não achava de verdade que seria alguém que seria morto, no final das contas, como morte de cruz. Então, quando ele viu aquilo de fato acontecendo, ele se assustava. Ou seja, muitas vezes eles pareciam maravilhados com o que eles podiam fazer, com aquilo que Cristo fazia, e eles se apegaram à maravilha. Eles não se apegaram à mensagem, não se apegaram à palavra, eles entenderam que, nossa, esse cara é poderoso, nossa, com ele nós vamos conseguir fazer qualquer coisa. Está profetizado, tanto, talvez tenham sido influenciados por sua vida toda a ouvir no Sinédrio que viria um salvador mundano, viria um salvador que faria eles serem ali, novamente, um grande povo, uma grande nação, e não uma grande nação de crentes de verdade em Deus. Então você vê ali influências que eles tinham que, na verdade, com a morte de Cristo, com tudo que foi acontecendo, foram sendo destruídas. Então você vê ali, de fato, Pedro negando a Jesus, por mais que o autor coloque assim que não foi por medo, eu entendo, pelo menos, que para mim foi o medo, porque é o medo de encarar a derrota. Era o medo de não entender o que estava acontecendo, era o medo das consequências, era o medo daquele que não compreende tudo o qual se diz preparado para acontecer. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje, a lição de hoje, a lição dessa semana está realmente pesada, porque estamos chegando perto da morte de Cristo e é um momento complicado para a história da humanidade, é um momento complicado para os cristãos, é um momento de revelação e que todo mundo é colocado de frente a um espelho para olhar para si mesmo. Então muita coisa acontece nesses momentos. Bem, não se esqueça do ano bíblico, estamos em Salmos. Salmos capítulo 10 ao 17, ok? Salmos 10 a 17. Uma boa leitura, um bom estudo para vocês e até amanhã. Grande abraço.